qual nós, alunos de Biomedicina da Universidade Federal de São Paulo, viemos mostrar para vocês como funciona uma pesquisa em micologia que abrange o estudo dos fungos. Para isso, estamos com uma convidada especial, professora doutora Kelly Shida, que é professora e pesquisadora líder do Laboratório de Quimioterapia Antifúngica do Departamento de Microbiologia da Universidade de São Paulo, é coordenadora do programa de pós-graduação em Microbiologia do ICB-USP. Professora Kelly, agradecemos imensamente por ter aceitado o nosso convite. E você pode contar um pouco da sua trajetória na pesquisa científica? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, né, para participar da primeira edição, o primeiro vídeo do Popstar. E sobre a trajetória na pesquisa científica, começou quando, na realidade, eu fiz a minha graduação, né? Eu sou formada em farmácia bioquímica pela Universidade Estadual de Maringá. E nesse ambiente acadêmico é que eu pude conhecer pesquisadores, as linhas de pesquisa, o ambiente universitário, científico. E desde do primeiro ano de faculdade eu fui buscar, né, estágios. No segundo ano já fui buscar um estágio em iniciação científica. Então, durante esse período, né, basicamente 3 anos, sendo bolsista PIBIC, CNPq durante a graduação, foi o que realmente me motivou a entrar na área acadêmica, né? Então, lá eu pude ter vários exemplos e inspirações para que eu fosse fazer um mestrado, doutorado, o pós-doutorado, e então querer seguir nessa carreira, né? Então, foi algo interessante. Eu acho importante dizer que todos os auxílios oferecidos pela universidade, pelas instituições estaduais e federais para beneficiar os estudantes e motivar esses estudantes para conseguir entrar na carreira científica é bem importante. Foi a partir de então que, depois de anos, né, de dedicação, é que a gente está aqui hoje, né, depois de alguns anos, sendo docente da Universidade de São Paulo. Observamos no perfil da plataforma Lattes que o seu laboratório desenvolve trabalhos em quimioterapia antifúngica. Você pode explicar brevemente o significado desse termo? Qual a pergunta central da sua pesquisa? Bom, olha, é uma ótima pergunta, que às vezes a gente usa muito termo técnico, né, para poder definir uma linha de pesquisa. Então, é muito pertinente essa pergunta, porque poucos conhecem sobre a importância das infecções fúngicas, que são popularmente conhecidas como micoses. Você conhece as micoses? As micoses são as doenças causadas por fungos, e elas podem ser superficiais, mais leves, ou mais graves, que são as micoses sistêmicas. E elas têm esse nome porque nelas ocorre a disseminação do fungo pelo organismo, atingindo órgãos internos e a corrente sanguínea, e elas podem afetar pessoas saudáveis e pessoas com sistema imune comprometido. E que, para o tratamento dessas micoses, a gente precisa de alguns medicamentos específicos para o agente causador, que são os fungos. Então, nós sabemos que existem poucos tratamentos para poder tratar essas doenças causadas por fungos, sabendo que existem poucas opções no mercado, em função principalmente dos efeitos colaterais, é que o meu grupo de pesquisa, junto comigo, vem desenvolvendo alternativas para o tratamento dessas micoses, principalmente essas micoses que estão relacionadas com a alta taxa de mortalidade e de morbidade. Como é feito o tratamento das micoses? No caso das micoses sistêmicas, o tratamento pode ser feito com antifúngicos orais ou com antifúngicos intravenosos. A nossa principal pergunta e foco, certo, é desenvolver novas opções para o tratamento das micoses, desde moléculas novas ou formulações farmacêuticas. As infecções causadas por fungos são um grande problema de saúde pública. Tendo isso em mente, qual você diria que são os benefícios ou perspectivas que a sua pesquisa pode trazer para a sociedade? Também está relacionado com a minha linha de pesquisa, né? Como o foco é desenvolver opções, então a ideia central é de oferecer para a população novas formas de tratamento, né? Então o médico pode
escolher o melhor tratamento possível para aquela micose, tá? E, consequentemente, sendo o foco da minha pesquisa, otimizar algumas formulações, né, dando exemplo, dá mais conforto para aquele paciente, já que o tratamento das micoses requer um tempo muito longo de tratamento. Então, muitas das estratégias que nós desenvolvemos aqui no laboratório desenvolver formulações em que a gente traga mais conforto na hora de administrar por via oral, né, ou outras vias, frequência do uso desse medicamento, e além também de novas moléculas para tratar micoses que ainda nem têm tratamento, né? Então, existem esses exemplos de micoses que não há tratamento adequado, né? Então, a gente está aqui para poder propor novas ideias, novos medicamentos. Por que é importante seguir as recomendações médicas? Bom, é muito importante, pois ao seguir as recomendações, isso leva a uma eficácia no combate às infecções fúngicas, enquanto que não seguir as recomendações médicas causa a persistência da infecção ou a resistência aos antifúngicos. Falando um pouco sobre a carreira de pesquisador científico no Brasil, quais são as principais dificuldades que você encontra relacionadas a pressões, responsabilidades, dificuldade de financiamento? Olha, são várias questões que passam pela nossa cabeça quando a gente fala em fazer pesquisa aqui no Brasil, né? Uma delas é a instabilidade financeira, que está muito relacionado com os projetos políticos, né? Governamentais, em que o maior montante de financiamento vem de fundações públicas, como CNPq, FAPESP e outras FAPs, né? E além também, é claro, que está relacionado com a economia, quando você faz parceria com empresas privadas. Então, todas essas modalidades de financiamento estão relacionado com a política, com a economia do seu país. Então, o primeiro ponto, quando você fala em financiamento, é justamente, muitas vezes, a instabilidade, né? Um outro ponto é que a carreira acadêmica aqui no Brasil, principalmente nas universidades públicas que fazem muita pesquisa também, além de outras instituições, é que o pesquisador ele se debruça em outras atividades além de fazer pesquisa, né? Então, tudo isso acaba nos tomando tempo, nos dando preocupações diárias para poder conseguir manter o mínimo possível de se realizar pesquisa no Brasil, ou mesmo avançar, né, na sua pesquisa. Então, depende de vários fatores. Assim como a senhora já mencionou, algumas das principais necessidades para o desenvolvimento de uma pesquisa são o financiamento e a disponibilidade de pesquisadores qualificados na área. Você acha que, em pesquisas da área de micologia médica, há financiamento e pesquisadores suficientes que contribuam para que as infecções causadas por fungos deixem de ser um problema de saúde pública? Eu acho que você pegou num ponto nevrálgico em falar de se é suficiente, né? Vamos tentar discutir que não é que seja suficiente, né? Eu acho que sempre é preciso fazer mais pesquisa na área de micologia, tanto micologia ambiental, micologia médica, né, todas as áreas da micologia na parte de engenharia, de produção de produtos. Então, todas as áreas são extremamente importantes para o desenvolvimento da micologia, né? Suficiente nunca é, porque sempre temos perguntas para fazer e responder. Com relação a pessoas qualificadas, o que eu vejo é que a gente precisa atrair mais interessados em trabalhar com micologia, né? Então, a gente precisa atrair jovens talentos para a área. Para atrair jovens talentos, você precisa, né, desenvolver a área como um todo. Quem trabalha precisa desenvolver a área como um todo para atrair esses jovens talentos para a área de micologia.
né? E uma das maneiras de se realizar isso é colocar o aluno de graduação ou mesmo do ensino médio fundamental em contato com a área, para despertar o interesse, né, pelos fungos. Não só o interesse, mas também a paixão por eles a ponto de querer desenvolver projetos para descobrir coisas novas sobre o fungo, né? Sobre a ecologia do fungo, sobre a interação fungo-planta, fungo, humano, fungo e outros animais. Então, acho que o despertar do interesse das pessoas, né, durante a sua trajetória escolar e acadêmica é importante para conquistar, né, para atrair jovens talentos para a área de micologia, né? Então, no caso da graduação, que estaria mais próximo da área acadêmica, seria um ponto importante da gente oferecer grades, né, disciplina nas grades curriculares dos cursos, principalmente da área de saúde, biológicas, disciplinas de micologia para justamente oferecer o conhecimento. Por fim, uma curiosidade. Um assunto muito atual é o problema do uso indevido de antibióticos, que contribui para o aumento de resistência entre as bactérias. É possível que a gente tenha um problema semelhante no caso dos fungos? Sim, com certeza. Na realidade, é agora que as pessoas estão colocando isso em pauta com mais frequência, né? Se discute mais sobre isso, mas sempre houve essa preocupação, desde há muito tempo atrás, porque se você usa de uma maneira indiscriminada um agente antifúngico, você pode, assim como aconteceu com as bactérias, você pode selecionar cepas resistentes aos antifúngicos que a gente está usando. Não só cepas resistentes, mas também espécies com resistência intrínseca, que é o que a gente está observando agora com os surtos de Candida auris que existe no mundo. E agora, recentemente, desde 2020, foi relatado os surtos de Candida auris no Brasil, que é uma espécie de Cândida multiresistente aos antifúngicos que nós usamos, né? Não só Candida auris, mas outras espécies também estão emergindo no cenário médico, que é difícil de tratar, e é por isso que o nosso grupo de pesquisa tem desenvolvido alternativas para tratar essas micoses mais difíceis e resistentes. Eram essas as perguntas. Muito obrigada, professora. E se quiser complementar com mais alguma coisa, é o seu momento. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu espero que vocês tenham gostado das respostas que eu dei. Espero também ter cativado e motivado os estudantes de biomedicina e de outras áreas das ciências da saúde, biológicas, a entrar na área da micologia. Nós estamos precisando aqui no Brasil de talentos em micologia. Então, sejam bem-vindos.